Olá pessoal, aqui é o professor Benedetti de Química do curso Caxias. Eu vou agora fazer a revisão, a resolução de algumas questões da prova da SPSEC de 2020. Peço que você me acompanhe na prova de modelo A, onde iremos conversar sobre questões não em ordem numérica. A primeira questão aí que a gente vai conversar de Química é a questão que seria relativa ao número 43. Nessa primeira questão, nós temos o seguinte, nós temos a informação sobre medição alfa e beta e são feitas algumas afirmações onde temos que indicar quais são as corretas. Na primeira informação diz o seguinte, na desintegração do urânio 92-238, formando então uma partícula, mais urânio 92-234, ocorre com a emissão de uma partícula beta. Bom, a gente sabe que isso está incorreto porque a emissão de uma partícula beta consiste então no aumento em uma unidade do número atômico, o que a gente sabe o que não foi o que ocorreu na número 1. Então a número 1 estaria falso. Na número 2 fala que na desintegração do paládio, número atômico 91, massa 234, formando uma partícula, mais urânio 92-234, ocorreria com a emissão de uma partícula beta. Bom, essa alternativa está verdadeira por que razão? Se vocês forem ver, o número atômico do elemento inicial era 91. Ao emitir uma partícula beta, eu estou me transformando em um novo elemento que tem uma unidade do número atômico acima da anterior. Toda emissão beta ocorre com o aumento do número atômico, sendo então essa informação verdadeira. Na número 3 falava o seguinte, a partícula alfa é composta por 2 prótons e 4 nêutrons. Aqui nessa nossa afirmativa, o principal erro, senhoras e senhores, é com relação aos 4 nêutrons. Na verdade, uma partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons, tendo um total de massa igual a 4. Então, essa afirmativa está falsa ali na palavra nêutrons. E ainda, a informação número 4 me dizia o seguinte, uma partícula beta tem carga negativa e massa comparável de um próton. Bom, o erro nessa questão, senhoras e senhores, estaria na palavra próton. Como você sabe, a massa de uma partícula beta é muito próxima de um elétron e não de um próton, sendo esse o erro da alternativa número 4. E ainda na alternativa número 5, fala o seguinte, urânio 238, número atômico 92, pode naturalmente sofrer um decaimento radioativo emitindo sequencialmente 3 partículas alfa e 2 partículas beta, convertendo-se em rádio. Bom, a minha dica para você, quando aparecer um elemento que sofre decaimentos consecutivos, é raciocinar a partir do número de prótons, porque ele indica melhor qual é o elemento que você está mexendo. Se você for raciocinar comigo, o urânio, tendo um número atômico 92, se ele emitisse 3 partículas alfa, ele ia perder 6 prótons, tendo um número atômico 86. Se ele então perdesse 2 partículas beta, aumentaria em 2 unidades o número de prótons, o que faria que o 86 virasse 88, que é o que acontece no rádio. Além disso, quando eu tenho 238 de número de massa, ao perder 3 partículas alfa, eu iria perder 12 unidades de massa, fazendo com que a minha nova massa fosse exatamente 226, como no elemento rádio, representado aqui na nossa alternativa número 5. Sendo assim, o gabarito dessa questão seria a letra D, apenas a número 2 e a número 5 verdadeira. Uma questão muito parecida com todas aquelas aqui que a gente trabalhou na nossa preparação para a prova do SPSEC. Agora, a gente vai para a próxima questão, uma questão também bem tranquila, que era uma questão que falava sobre a definição de fenômenos químicos, físicos, reações e por aí vai. Observa comigo o que ela diz. No fenômeno físico, ela tem 3 frases. No fenômeno físico, a composição da matéria é preservada, ou seja, permanece a mesma antes e depois da ocorrência do fenômeno. Lembra que fenômenos físicos não geram novas substâncias. Aí a segunda fala que reação é toda transformação que modifica a natureza da matéria, que é justamente a definição de um fenômeno químico, aquele que então gera uma nova substância. E por último, a terceira frase, ele fala assim para mim, no fenômeno químico, a composição é alterada, sua composição antes de ocorrer o fenômeno é diferente do que o resultado final, exatamente como a gente define fenômenos químicos. Aí ele me deu 4 reações e falava o seguinte, correspondem a reações químicas apenas às transformações. Senhoras e senhores, observem essas 4 reações. Eu quero aquele processo que é uma reação química,
ou seja, gera novas substâncias. Se você for observar, na primeira reação nós geramos novas substâncias, na terceira geramos novas substâncias e na quarta geramos novas substâncias. A única que não se encaixa nessa definição seria o número 2, porque nós temos água líquida virando água gasosa. Isso corresponde ao quê? A uma mudança de estado físico e não a um fenômeno químico. Sendo assim, a única que não estaria considerada como reação seria o número 2, tendo então o nosso gabarito letra D. As reações químicas seriam a número 1, 3 e 4. Perfeito? Muito bem. Ainda continuando nas questões de cunho teórico, nós iríamos agora para a questão número 41 do modelo A da prova. Nessa questão eu tenho algumas informações associadas a funções orgânicas. Exatamente como trabalhamos em sala de aula, aparece o nosso ácido acético como um dos principais compostos presentes nessa questão. Observe o que ele me fala. O ácido etanóico, também denominado como ácido acético, é um ácido orgânico e uma das substâncias componentes do vinagre. Considerando essa substância ácido etanóico, podemos afirmar que, lembra que o ácido etanóico ele tem fórmula CH3COOH. Nós conversamos em aula que ele é um dos ácidos mais comuns de serem cobrados para a gente, já que tem um uso muito diário, algo do nosso dia a dia. Nas afirmativas, ele me traz algumas informações sobre ele e sobre substâncias relativas a ele, e eu quero saber quais são as alternativas corretas. A informação número 1, ele fala que é um composto com fórmula molecular C2H6O. Você sabe que isso está incorreto, porque um ácido carboxílico tem 2 oxigênios, então a primeira já cai fora. A segunda me falava que possui apenas ligações covalentes polares entre seus átomos. Gente, ligações covalentes polares, como a gente conversou em aula, é aquela que ocorre entre átomos que são distintos, por exemplo, carbono com oxigênio. Porém, não é somente átomos distintos que fazem ligações aqui. Temos, por exemplo, a ligação do carbono com carbono, o que faria então ser uma ligação covalente apolar. O erro então está onde fala apenas ligações covalentes polares. Na número 3, fala o seguinte: possui um carbono com imidização sp2. Para quem não se recorda, o ácido carboxílico tem no seu COOH um grupamento carboxila, já que nós chamamos de ácido carboxílico. No caso, o carbono com COO é um carbono que faz uma ligação dupla, então é sp2. No caso, a afirmativa 3 está verdadeira. Além disso, a afirmação número 4 fala: possui 2 carbonos assimétricos. Senhoras e senhores, para quem não se recorda, um carbono assimétrico é aquele que tem 4 ligantes distintos. Como nós temos dos 2 carbonos, os dois fazendo ligações com átomos que são iguais, como CH3, que se liga a 3Hs, ou COO, que tem 2 ligações com o mesmo O, essa informação está falsa. Na número 5 aparece o seguinte: o anidrido etanóico é isômero de cadeia do ácido etanóico. Essa afirmação está falsa porque isômeros de cadeia não teriam como diferença a cadeia, mas deveriam pertencer à mesma função orgânica. Número 6. Podem ser obtidos pela oxidação enérgica do but2-eno em presença de permanganato de potássio e ácido concentrado. Pois bem, aqui nós temos uma questão um pouco mais detalhista com relação à oxidação enérgica de alcenos. Se você for ver, o but2-eno teria na sua ligação dupla um carbono que ele é secundário, o que faria com que formasse na oxidação enérgica uma parte da molécula, um ácido acético, né? Um ácido de 2 carbonos, já que no but2-eno nós temos 4 carbonos e a ligação dupla exatamente no meio da cadeia. Então a afirmação número 6 está correta. E agora a afirmação número 7. Em condições adequadas, sua reação com o sódio metálico produz etanoato de sódio e libera H2. Bom, o etanoato de sódio ele é um derivado do ácido acético quando a gente reage esse ácido com compostos metálicos, o que faria com que o hidrogênio desse ácido acético se perdesse, juntando no lugar dele o sódio e formando então o gás hidrogênio. A afirmação número 7 está verdadeira. Com isso, a questão número 41 do modelo A da prova de 2020 seria a letra A. Perfeito? Então, uma questão que versa sobre funções e reações orgânicas, além de isomeria. A próxima questão que a gente vai comentar agora, senhoras e senhores, é uma questão sobre modelos atômicos, a questão número 40, que falava o seguinte:
Em épocas distintas, os cientistas Dalton, Rutherford e Bohr propuseram cada um seus modelos atômicos. Algumas características desses modelos são apresentadas na tabela a seguir. Aí nós temos três modelos, o modelo 1, o modelo 2 e o modelo 3. E pergunta nas alternativas quais seriam os cientistas que falavam sobre esses modelos. Você, nosso aluno aqui da SpaceX, com certeza lembra que a gente falou várias vezes sobre os modelos e existem algumas palavras-chave que identificam qual modelo e qual cientista nós estamos citando. No caso do primeiro, mostra a seguinte informação: átomos contêm espaços vazios e no centro existe um núcleo muito pequeno e denso. Isso com certeza é dito por Rutherford. No número 2 fala átomos maciços e indivisíveis. Somente Dalton falava sobre átomos indivisíveis, o que teríamos Dalton como número 2. E no número 3 nós teríamos que os elétrons se movimentam em órbitas circulares em torno de um núcleo central e também lá no finalzinho falava sobre os elétrons percorrendo apenas órbitas permitidas. Essa definição de órbitas específicas para os elétrons girarem é uma informação que surge de Bohr. Sendo assim, nós temos como resposta para essa questão a letra D, no caso da questão número 40. Uma questãozinha também sobre modelos atômicos, bem tranquila, que você com certeza matou a pau na prova. Agora, falando sobre algumas questões no nível um pouquinho maior de dificuldade, falaremos sobre a questão número 33. Bom, nessa questão, ele fala sobre informações relativas à fórmula, ao percentual em massa, cálculo percentual clássico de estequiometria, e aí ele fala assim para mim: tratando-se da estrutura e fórmula molecular, aldeídos são substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila, ligado a um átomo de hidrogênio na ponta de uma cadeia carbônica. Aí ele me diz o seguinte: considere os seguintes aldeídos: metanal, etanal, propanal, 3-metilbutanal e 2-metilbutanal. Baseado nas fórmulas moleculares dos compostos citados, o aldeído que apresenta em sua fórmula percentual aproximadamente 54,5% em massa de carbono. Bom, nessa questão, como a prova da SpaceX já nos mostrou várias vezes, nós teríamos que desenhar cada um dos compostos e fazer o cálculo da quantidade percentual em massa de carbono para cada um dos compostos. Se você pegasse o composto etanal, você ia perceber isso que é mostrado na imagem. O composto etanal ele possui massa de 44 gramas a cada mol, ou seja, a massa desse composto, do etanal, ela vale 100%, 44 gramas. Já que ela possui 2 mols de carbono, a massa de carbono seria então 24 gramas por mol. Então a questão me pede a porcentagem de carbono. Como é que eu faria isso? Muito simples. Se 44 gramas corresponde a 100% da massa, então os meus 24 gramas vão corresponder a X. Ao fazer essa conta, você encontrar percentual em massa de carbono para a resposta, que é o etanol, de 54,5%. Fica aqui a dica que nessas questões, como mostrado em aula, nós teríamos que fazer uma por vez, não tendo como chegar à resposta de outra maneira. Perfeito? Para finalizar essa nossa primeira parte da correção, nós vamos conversar sobre a questão número 34 da prova de 2020, uma questão que aí você fez o mesmo exemplo em sala de aula, nós calculamos a mesma reação usando o método da oxirredução, então com certeza você chegou na prova muito bem preparado e matou a pau nessa questão. Mas olha só, ele me deu uma reação química, certo? E me pediu duas informações. A primeira era o somatório dos coeficientes estequiométricos. Aqui vale fazer uma observação que eles normalmente indicavam para a gente que era o método da oxirredução e não foi feito isso aqui. Mas você tinha feito em sala de aula, então você percebeu que dava para fazer por oxirredução. E aí foi feita uma segunda pergunta, que era o quê? Qual é o volume de CO2 liberado a partir de 384 gramas de oxalato de cálcio? Que é a primeira substância que ele cita aqui, o oxalato de cálcio. Bom, como a gente já viu em aula, você com certeza olhou para a questão e já fez por oxirredução. Mas aqui eu trago para vocês, olha só, como seria a resolução. Olhando os NOx dos elementos, nós íamos perceber que nós temos duas variações. O carbono do oxalato indo de mais 3 para mais 4 e o manganês indo de mais 7 para mais 4.
tendo o delta do manganês 3 e o delta do carbono 2. Como deu 3 e 2, nós colocaríamos 3 na frente do cálcio, 2 na frente do manganês, né, do permanganato de potássio, perdão, e aí nós faremos o resto do balanceamento. Ao fazer isso, os nossos coeficientes seriam 3, 2, 4, 3, 1, 2, 4 e 6. O que somando me daria a resposta para a primeira pergunta, que é o somatório de coeficientes inteiros. A segunda pergunta é, de certa forma, muito tranquila. O que ele fala para mim? Ele quer saber qual é a quantidade de CO2 em litros a partir de 384 gramas de oxalato. Só que cuida uma coisa, como a gente conversou em sala de aula, eles poderiam me especificar, olha aqui, um volume diferente de 22,4. E foi o que eles fizeram. Eles me deram o volume de 1 mol, 24,5. Então, como que a gente faria essa questão? Eu faria o seguinte, olha só. A partir da massa do oxalato, que é 128, 3 mols vezes 128 está para 6 vezes 24,5, que é o volume de 1 mol. Então, o que ele me deu, que é 384, que se encontra aqui, está para X. Ao fazer essa conta, você encontraria facilmente a resposta 147 litros para a resposta, então, da pergunta, que seria de número 34. Perfeito, pessoal? Gabarito dessa questão, letra C, questão feita em sala de aula e cobrada na prova. Perfeito? Muito bem. Pessoal, agradeço então a audiência de vocês. Estão aqui os nossos contatos. E se você quiser uma preparação de qualidade, entre em contato conosco. Muito obrigado